Olá, começa agora o Manchetes Online desta segunda-feira, 2 de março de 2015. Hoje é Dia Nacional do Turismo e também aniversário da cidade paulista de Olímpia. Eu recebo o analista comportamental, o professor Dr. Jacob Goldberg. E estes são assuntos de hoje. Aluno da Unesp morre de coma alcoólico em festa. Menina contradiz pai e polícia apreende 20 pistolas no carro da família. E professor no Brasil gasta 48 minutos por dia com bagunça na sala de aula. Doutor Jacob, muito obrigada pela sua presença. Vamos à primeira manchete de hoje. O estudante universitário Humberto Moura Fonseca, de 23 anos, morreu de coma alcoólico na tarde deste sábado, após ficar em uma festa universitária em Bauru, no centro-oeste paulista. O rapaz era mineiro, da cidade de Passos, estava no 4º ano de engenharia elétrica da universidade e a faculdade lamentou o ocorrido e destacou que o evento ocorreu fora de suas dependências. Chega essa época do ano, professora, a gente começa a ver a questão dos trotes, das festas universitárias. Com o passar dos anos, a situação piora. O que influencia nisso? Por que a gente vê se repetindo, morre afogado, coma alcoólico, estupro até, denúncias de violações de direitos humanos? Por que isso piora ano a ano, na sua opinião? O que me parece é o seguinte, essa ideia do trote universitário, a gente sabe que corresponde ao chamado ritual de iniciação, o ritual de travessia. Os grupos humanos têm uma tendência muito grande de criarem um cerimonial de sacrifício quando o indivíduo penetra. É mais ou menos o que acontece em clubes, mesmo na escola, quando uma criança quer entrar para um grupinho, ela é submetida a um certo ritual de iniciação. Isso começa historicamente com a Idade Média, não é? Que o sujeito pagava, era uma espécie de passaporte, né? Que você pagava para participar, para integrar um grupo. No Brasil e nos Estados Unidos, na Europa e assim por diante, o ensino sempre foi um instrumental de poder. O indivíduo que conhece, que sabe de alguma coisa, ele acredita que ele acredita não, ele passa a deter um poder. Então, por exemplo, o médico acha que tem o poder sobre o corpo do paciente. Vou me corrigir novamente. Não é que ele acha, ele tem, infelizmente tem. Porque não existe ainda uma noção soberana, democrática, republicana de respeito à cidadania, à condição humana. Porque, na verdade, o psicólogo não tem poder nenhum, absolutamente nenhum, sobre a psique do paciente. É um despreparo de formação? Na formação mesmo do profissional? Mas também ele só é um observador, um intérprete. Quem é o dono da sua psique é o próprio indivíduo. Claro. O indivíduo, o paciente que entra no hospital, e às vezes até no consultório, né? Quantas vezes você não é obrigado a enfrentar aquela arrogância? Você vira para o médico e diz, mas doutor, será que não dá para evitar cirurgia, quem sabe? Você já toma uma posição de arrogância. Não, mas quem resolve sou eu. Não, que resolve ele, coisa nenhuma. Ele resolve com o corpo dele. Com o seu corpo, quem resolve é você. Infelizmente, isso tem base, inclusive, na própria legislação, não é? O direito também se ancora nisso, o advogado se ancora nisso, não é? Na questão do vestibular, da entrada na faculdade, isto tem um caráter, na minha opinião, fascista, Sim. Estúpido, boçal. Eu acho que grupos de universidade, Ana, eu já tenho dito isso durante anos a fio, que exercitam esse gênero sádico de trote, eles deveriam ser expulsos liminarmente da universidade. O sujeito não tem condição de fazer o que alguns alunos fizeram na faculdade de medicina, e 6 anos depois ser médico. Não tem condição moral, não tem condição psicológica. Você imagina um menino de 23 anos de idade... Obrigado a beber, porque na verdade eles indiretamente forçam uma certa disputa. Olha, quem bebe mais vai ser o
Não, e quem não beber, bom, quem não beber não é macho, é covarde e assim por diante. Na realidade, existe uma certa complacência da sociedade, não é? E o indivíduo, inclusive, é submetido à humilhação. Quantas vezes eu acompanhei isso de perto? Fica lá a moça submetida a uma humilhação, principalmente com moça, viu? É pior ainda, né? A gente está tendo uma CPI aqui das universidades, das violações dos direitos humanos nas universidades, e tem casos de estupro. Vários casos de estupro que não foram levados à polícia porque a própria moça ficou com medo de fazer a denúncia para não sofrer retaliação dentro da universidade. Ou seja, que as pessoas não acreditassem nela. Grupos de 8, 10 rapazes abusando de uma menina. Então, essas situações... E tem o outro lado também, professor Jacob, tem muita gente que espera o trote. Eu vou entrar na faculdade, eu quero participar do trote, quer dizer, um certo sadismo até. Então, fica uma situação que a gente não sabe. E nessa situação aqui, a faculdade se eximiu de qualquer tipo de responsabilidade. Por quê? Porque foi fora das dependências da universidade. Será que ela tem que se eximir totalmente disso? Não, não só não tem que se eximir, como, na minha opinião, a universidade, na minha opinião, ela tem sim responsabilidade, porque existe um conceito moderno de responsabilidade social que o Poder Judiciário deveria assimilar, que é um poder estabelecido em cima de uma noção de solidariedade. Se eu estou andando na rua, no passeio do lado de cá, e ocorre um crime do lado de lá, eu tenho a responsabilidade solidária de participar, chamando a polícia, intervindo se eu puder. Quanto mais uma universidade. Só que nós sabemos que é o contrário, porque, infelizmente, provavelmente, os professores também acham graça. Provavelmente também se entregam a libações alcoólicas. Nós sabemos que a cultura do álcool no Brasil, como foi a cultura do fumo, hoje é a principal ameaça à saúde pública. Tanto que as crianças estão começando a beber mais cedo. Com 11, 12 anos de idade. 25% dos leitos hospitalares no Brasil são resultados de alcoolismo. Ficou provado agora que o uso do álcool tem um poder degenerativo 30, 40 vezes maior do que o da maconha. Só que nós sabemos também que a indústria do álcool, ela financia e subsidia a mídia pesadamente. Você vê os patrocínios. Como é que você pode patrocinar um campeonato esportivo fazendo apologia da cerveja? Agora, eu posso dar um depoimento para você. As melhores universidades, melhores entre aspas, universidades de São Paulo, os jovens chegam no meu consultório e dizem: doutor, eu sou obrigado a tomar cerveja. Porque se eu não tomar cerveja, eu sou excluído, desqualificado. É como era o cigarro antigamente, né? Se você não fumasse, você era excluída da sua turminha. Exatamente. Então, o que me parece é que se trata, basicamente, de uma questão de reeducação em profundidade, porque educar não é mais conhecimento. Conhecimento hoje você tem ali na internet. Saber qual é a capital do Quênia é muito fácil, é só pôr K-E-N-Y-A. Agora, ser delicado, agradável, simpático, responsável, respeitante, bom, é bem mais difícil, né? Eu acho que é muito bom vir à tona essas notícias exatamente para a gente refletir. Se não está na hora de mudar isso, né? Quem sabe? Vamos falar um pouquinho sobre as crianças, que são extremamente verdadeiras e acabam até colocando os pais em maus lençóis. É o caso dessa menininha aqui, que acabou levando o pai à prisão. Vamos lá. A Polícia Rodoviária Federal apreendeu 20 pistolas de uso restrito e 3.500 munições que eram transportadas por uma família no interior de São Paulo. Os policiais encontraram a carga depois de uma menina de 8 anos desmentir o pai sobre o destino da viagem. O pai, a mãe e o irmão mais velho da menina estão detidos em Barra do Turvo, a 322 quilômetros a sudoeste aqui da capital paulista.
É muito arriscado mentir na frente de uma criança, não é, professor Jacob? A gente já devia saber isso há muito tempo. Nesse caso, ela conseguiu entregar à polícia o próprio pai. Como é que o senhor analisa esse tipo de comportamento? Vem da inocência da criança, da verdade. Eu já passei por isso. Uma vez eu estava em casa e falei, se alguém me ligar, fala que eu não estou. Aí a criança atende, a Aninha atendeu o telefone pequenininha e falou assim, olha, minha mãe disse que ela não está. Né? Por que ela tem esse tipo de comportamento? Não são todas as crianças, não, sabia? Não? Não. A sua filha é uma privilegiada, como essa menina também. São crianças que têm dentro de si uma estrutura psicológica e um impulso moral inato. E isso é extraordinário. Se grande parte da população fosse formada por crianças assim, o mundo não estaria nessa forma esquálida que ele se apresenta. Essa criança é uma heroína. Isso depende da educação, professor? Às vezes depende... Porque, no caso, ela tem 8 anos, né? Pelo jeito, a educação que ela teve não é das melhores, né? Já que existe, né, um grupo de contraventores. Não se sabe se é o pai ou o irmão. O irmão assumiu que estaria levando essas armas e munições para o interior de São Paulo, tirando de lado o pai e a mãe. Mas como é que a criança tem esse tipo de formação de caráter se ela vive numa família que não tem esse tipo de formação? Psicológica e filosoficamente, existe uma porção de escolas que tentam discutir essa situação, essa concepção, essa tendência. Se o ser humano nasce naturalmente voltado para o bem, para o mal, ou indiferentemente dependendo da educação. O fato é que a experiência nos mostra, pelo menos para mim, eu sempre observei isso, que tem pessoas que nascem estragadas. Eu sei que é antipático dizer isso. Questões genéticas. Ainda mais em termos de psicologia, né? Eu costumo dizer o seguinte, às vezes quando alguém me pergunta, o senhor é a favor ou contra, não é matéria hoje em discussão, pode ser por uma outra oportunidade, em relação ao aborto, né? Mas eu já vou avançando o que eu acho, que a mulher que quiser tem direito, mas enfim, mas é outro assunto. Mas eu fico pensando o seguinte, você imagina o bem que teria sido feito para a humanidade se a mãe de um sujeito chamado Adolfo tivesse resolvido abortá-lo? Adolf Hitler. Não é? Então, o que eu penso é que tem criança que já nasce estragada mesmo, infelizmente. É filogeneticamente programado para o crime. Como tem pessoas que nascem, como eu creio eu, como essa criança, já com uma inclinação positiva, não é? Nós temos grandes exemplos, Buda, Moisés, Gandhi, Jesus. Você observa que desde a infância eles tiveram certos atritos com as famílias, todos, sem exceção. Eles tinham dentro de si a iluminação e a tendência para o bem. E uma criança dessas aí é um privilégio. Eu só espero que ela não fique com culpa depois, acusada pela família de traição e assim por diante, porque ela vai sofrer uma consequência desagradável. Com quem que ela vai ficar caso o pai seja preso, o irmão seja preso? Ela já foi mandada para o conselho tutelar. Aí ela vai ficar imaginando, o que eu fiz de errado? Eu mereço isso? Quer dizer, eu tomei uma atitude correta e, de certa forma, quem está sofrendo a consequência também sou eu? É complicado sim, porque, embora eu pergunte para você, é claro que eu desconheço os detalhes do crime, porque houve um crime aí. Sim. Mas eu desconheço. Agora eu pergunto para você, é claro que no Brasil nós sabemos ia dizer uma palavrão, mas, a péssima condição das instituições para crianças nessas circunstâncias. São muito ruins. Sim. Mas será que seriam piores do que a convivência com essa família, se eles são mesmo traficantes de arma? Porque traficante em geral, e de arma também, não é? É quase que a escória humana, não é? Aqueles que exploram o sofrimento, a violência, a brutalidade, o crime, não é? A gente espera que essa menina não sofra
essas consequências, retaliação, né? Uma retaliação e que ela consiga, né? Não ter ou não se sentir culpada no caso. Vamos falar sobre respeito, continuar falando sobre respeito. Eu me lembro que no tempo de escola, a gente tinha que dar bom dia, boa tarde, eu cantava o hino nacional na escola, tinha um respeito maior pelo professor, o professor mandava parar a bagunça, imediatamente a gente ficava quieto, e hoje não acontece isso. Essa pesquisa, que a gente vai falar aqui na terceira manchete, me deixou preocupada. Vamos lá. Uma pesquisa feita com professores de 33 países, a gente não está falando só de Brasil. Ao longo de 2013, coloca o Brasil no topo de um novo ranking, o de quantidade de alunos problema. 6 em cada 10 professores brasileiros, ouvidos no estudo internacional, disseram que pelo menos 10% dos alunos são agressivos com colegas e com professores. Chegam atrasados e cometem até delitos como roubo em plena sala de aula. É o maior índice de alunos problema entre os países pesquisados, mas isso não significa que os outros países não tenham esse mesmo problema. 48 minutos diariamente com bagunça e fora outras situações. Por que acabou essa relação de respeito entre aluno e professor Jacob? Nós sabemos que nos últimos anos, as duas últimas gerações, e isto teve dois ângulos, um positivo e um negativo. Viveram dois ângulos. Um de maior liberdade, o que é ótimo. O outro de maior deboche, o que é péssimo. Então, o que acontece? Se você observar esses números, eles nos revelam um fato muito interessante. Embora 10% seja um número muito alto, é alto esse número, é muito alto, mas é só um de 10. Sim. Ou seja, 9 alunos foram para a escola com intenção de estudar. Exatamente. Agora, um aluno que não foi expulso e deveria ter sido, prejudica os outros 9. Isto é democratismo, isso não é democracia. Isto é o domínio de uma minoria negativa. É necessário que exista uma repressão educacional, um critério. Nós estamos perdendo, o Brasil está perdendo, na minha opinião, e não é uma questão de economia, é uma questão de educação, a possibilidade de ser um país de vanguarda exatamente pela questão de educação. Os países só vão ser emergentes de verdade, não é porque eles vão ter uma produção maior de pinico, é porque vão ter cérebros atuantes. A gente viu isso em países que tinham muita diferença. Índia, própria China. Exatamente. Né, que exatamente. tinha uma realidade pobre, a Índia, por exemplo, como a nossa, tem, Isso. e que conseguiu aumentar em muito o índice tanto de alfabetismo quanto de qualidade de ensino. Mas, por exemplo, a gente entra nessa questão. Normalmente, salas de aula têm 40 alunos. Algumas escolas públicas até 50. Se a gente colocar 10% disso, são 5 alunos, que conseguem, claro, tirar a atenção dos outros com relação à aula propriamente dita. E é muito difícil hoje você ver punição. Eu lembro que a gente fazia bagunça, ou conversava, ia para a sala do diretor, né? Muita gente acabou expulso da escola por dias, semanas, por comportamentos indevidos. E a gente vê que se isso acontece hoje, o próprio professor sofre retaliação. A gente vê professor ameaçado de morte, professor que apanha de aluno. Então, o professor tem medo de certa forma, colocar algum tipo de punição para aquela criança, para aquele adolescente. Aí fica mais complicada ainda essa relação. Eu fui convidado alguns anos atrás a um depoimento e um testemunho para dar aula numa das melhores universidades brasileiras. E fui convidado no primeiro dia para dar aula magna da universidade, uma das 3 melhores universidades brasileiras. Eu atendi e fui dar aula. Fui dar aula num sábado, um dia que normalmente eu reservo para poder descansar. Mas achei importante, pela maneira que eles me convidaram, coisa e tal, eu fui. Comecei a dar aula, no meio da aula, uma moça se levantou, virou de costas para mim, começou a conversar em voz alta com alguns colegas e perturbando.
Eu parei de dar aula na expectativa de que ela tomasse ciência de que ela estava cometendo uma transgressão e dificultando a aula. Ela não tomou conhecimento. Eu virei para a moça e disse, moça, ou você permanece em silêncio ou você sai da aula. Claro. Ela olhou para mim e disse mais ou menos assim, eu vou sair da aula, mas depois que eu sair da aula, o senhor vai sair da universidade, porque o meu papai é desembargador e o senhor não tem a dúvida que o senhor não vai continuar dando aula. E eu virei para ela e disse, eu gostaria de dizer para você que eu não dou a menor importância ao fato de continuar ou não dando aula nessas circunstâncias. Eu vim dar aula aqui no cumprimento de um dever social, num dever humano. E fui embora, mas com a esperança ainda de que tivesse sido um blefe. Não era um blefe. No dia seguinte eu recebo um ofício da diretoria da universidade agradecendo o brilho da aula que eu tinha dado, mas que eles tinham mudado a grade universitária, então o que ficava adiada a minha participação. Eu disse, ok, tudo bem, nem tomei conhecimento. Mas já sabia o motivo. No dia seguinte, um grupo de alunos chegou para mim e disse, professor, nós discordamos da decisão e nós queremos saber se o senhor concordaria em dar uma aula para nós no pátio da universidade. Eu falei, vou sim. Claro. No dia seguinte eu fui e dei aula no pátio da universidade para praticamente todos os alunos da universidade. É claro que depois eu não dei prosseguimento, mas ficou o ato de protesto documentado. Infelizmente... Os valores mudaram, infelizmente, né? Agora você veja, é impressionante, porque esse número aí confirma o que a gente está discutindo. A maioria dos alunos não concordava com aquela tontinha, que hoje provavelmente deve ser personagem de coluna social, e com o pai dela, e assim por diante, né? Agora a gente fica pensando como mudar esse modelo, como resgatar, principalmente na formação das crianças. Adulto, diz que aquela coisa burro velho não aprende, né? Pode ser o caso dessa moça, mas no caso das crianças, professor, como é que a gente pode resgatar esse valor da relação aluno-professor, que antigamente era até uma relação paternal, né? Bem paternalista, e que mudou. Eu acredito que a única maneira é valorizando o conhecimento. E, infelizmente, hoje, em termos de Brasil, infelizmente, não existe essa valorização. Eu posso contar para você o seguinte, e isso que eu estou dizendo, eu vou sublinhar, porque a gente sabe que está numa casa de poder legislativo. Os melhores cérebros brasileiros, os melhores, estão sendo exportados, cooptados para os Estados Unidos e Europa. O governo está se vangloriando de fazer programas, alegando que esses programas estão atualizando o conhecimento nacional. Não é verdade. Para atualizar o conhecimento, basta o manual dos burros. É preciso estudar. Não precisa sair daqui e ir para Stanford ou para Oxford, não. Ou Harvard. Ou para Harvard. É aqui. Essa hoje seria a única maneira, na minha opinião, de mudar o conceito. E nós temos os melhores profissionais do mundo aqui no Brasil, isso é inquestionável. Em todas as áreas. Em todas as áreas. Nós temos as melhores inteligências. As melhores cabeças. As melhores cabeças. E nós estamos exportando isto, não é? E isso em troca do quê? É claro que é de empobrecimento a médio e longo prazo. Vou aproveitar, eu tenho ainda 4 minutos e meio. Eu tenho que falar sobre esse assunto com o senhor. Eu vi dando uma entrevista sobre o caso da Suzane Richthofen. Depois desse tempo todo de prisão, que análise o senhor faz do comportamento dessa menina hoje? O que a gente pode ver naquela menina? O que o senhor viu naquela menina? Ana, eu acho que você vai entender perfeitamente a minha resposta. Durante anos a fio, inclusive teve um jornalão que uma vez disse que eu era o psicanalista mais midiático do Brasil. Eles acharam que estavam me ofendendo com isso, mas como são cretinos, não estavam me ofendendo. Eu tenho um orgulho profundo
de dividir o pouquinho que eu sei com a população. Eu acho que é obrigação de qualquer profissional que tem qualquer conhecimento de ir para a televisão, para o rádio, para o jornal e informar. A informação não pode ser mercadoria disponível para poucos, é de toda a sociedade. Mas essa eu não vou falar, Ana, porque eu me comprometi com o Gugu para deixar para terça-feira. Tá, mas chocou, surpreendeu? Vamos ter novidades? Vamos falar assim, a análise comportamental dela hoje é diferente da época que ela cometeu o crime? Só isso, sim ou não? Eu posso dizer para você o seguinte, o ser humano muda a cada instante. Então pronto, a gente vai aguardar, vai falar nisso, porque outros casos também, a gente tem outros criminosos, né, que acabam mudando, a gente não acredita muito nessa mudança. A gente viu alguns assassinos históricos que viraram pastores, que foram estudar as leis até para se autodefender, e muita gente não acreditou nessa mudança. Quer dizer, o ser humano pode tanto mudar para melhor quanto para pior, é isso. Ah, é verdade. Inclusive a gente viu muitas vezes também, como você acaba de dizer, o contrário, né? Sim. Sujeito que era presidente da República e de repente vira pedófilo e assim por diante. E tem casos isso no mundo inteiro, no mundo né? inteiro. Se a gente falar que só no Brasil não, tem esse na tipo França, de gente... né? O sujeito era candidato a presidente da República e agarra uma moça no corredor do hotel e compromete a carreira e vai para a cadeia, né? Distúrbio de comportamento, isso? O ser humano é estranho, né? O dia que eu puder entender disso, eu garanto o filé dos meus netos. Então a gente vai acompanhar, eu vou acompanhar amanhã, eu quero saber essa resposta em detalhes. Tá bom. E na semana que vem aí o senhor continua comentando isso. Perfeito. Quero agradecer a sua presença, Obrigado quero a você. agradecer a você, o Manchetes Online vai ficando por aqui, nós temos um encontro no próximo programa. Um grande abraço e até mais.